3 situações sobre honorários advocatícios que você precisa saber com a sua relação com o cliente. Informações muito importantes. A primeira delas, o processo terminar em acordo não significa que os honorários advocatícios devam ser reduzidos ou que o advogado tenha que devolver dinheiro para o cliente. Imagine que o processo acabou em acordo na fase inicial. Por exemplo, logo depois da petição inicial da citação, as partes conseguiram fazer acordo. Seja na audiência de conciliação realizada ou através de tratativas com o advogado da parte adversa. Não significa que deva ser devolvido o valor. Ué, mas doutor, eu falei para ele que eu atuaria no processo até o final. Esse é o final. Não existe nenhuma norma, nenhuma determinação que você deva devolver o dinheiro. A prestação de serviços do advogado que representa a atuação no processo ou a finalização do problema com o acordo homologado judicialmente. Essa regra está lá no Estatuto da OAB. O advogado prestou os serviços com o término do processo com acordo. Até porque, muitas vezes, o acordo só acontece lá no segundo grau, depois que o processo transita em julgado, e nem por isso a gente cobra a mais por essa prestação de serviço. Segunda situação, o advogado pode cobrar por ato, ou seja, você pode cobrar o processo até a sentença e depois cobrar dele por interposições de recursos, cumprimento de sentenças, pedidos incidentais de tutela provisória. É plenamente possível, pois muitas vezes o processo demora muito tempo e é um processo que vai demandar muito trabalho, é um processo que tem litígio o tempo todo, fatos novos. Então, se faz necessário apresentar recursos o tempo todo, cumprimento de sentença de decisões provisórias, e o advogado cobrar o único valor para fazer toda essa atuação, ele fica com uma demanda excessiva de trabalho e os honorários não são aplicados de forma devida. Então, você pode fazer honorários advocatícios com a fixação de valores em caso de recursos, cumprimento de sentença, ou deixar pré-fixado que, havendo necessidades, você vai sentar com o contratante, com o seu cliente e vai alinhar novos valores, tá? Isso é perfeitamente possível, especialmente nas ações de família, onde nós temos muitas vezes muitos problemas com aquela relação, com aquelas partes, e são problemas que surgem dentro do processo. Terceira situação, o advogado pode pedir revisão daquele contrato de honorários, tá? Claro, em caráter excepcional. Imagine que você tem uma ação e você fixou um valor inicial, vamos imaginar R$10.000, e esse processo demandou muito trabalho, como se fosse na situação anterior, tá? Na hipótese 2, que você cobra por ato, mas você não cobrou. Ele demandou muito trabalho. Em todo momento o cliente precisa de esclarecimentos novos. A parte adversa apresenta decisões que necessitam de recursos e você está trabalhando de forma excessiva e aquele honorário fixado de forma contratual já ficou desproporcional diante daquele trabalho. Você pode chamar o seu cliente sim e falar para ele, olha, nós precisamos trazer um novo valor para isso, tá? O valor fixado anteriormente não previa essa situação do seu processo. E como eu sempre falo, as relações familiares especialmente não são como receita de bolo. Eu aplico a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem a sua história. Então, é perfeitamente possível, é leal, é honesto você chamar o cliente e demonstrar para ele que você precisa pedir uma revisão desse contrato e fixar um novo valor, claro, considerando a condição do cliente e aquele trabalho que surge para você, tá? Não tem problema nenhum, desde que você haja com total boa fé. Por isso que a hipótese 2 é muitas vezes uma saída para você evitar esse tipo de situações, tá bom? 3 situações sobre honorários advocatícios muito importantes para você aplicar aí no seu dia a dia, na sua prática e já ficar atento, porque são dúvidas que você tem com os clientes e você precisa ter muita segurança na hora de transmitir isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.